10º volume da obra. Ninguém tinha onde se agarrar, nem com quem contar. Mas agora tem com quem contar, com seu verdadeiro mundo de origem. Todos estavam desamparados, não tinham com quem contar e onde se agarrar. E por isso todos sofriam. Todos eram sofredores. Se tivessem com quem contar e tivessem onde se agarrar, ninguém sofria. Hoje, tem onde se agarrar e com quem contar, com seus irmãos do mundo racional, com o racional superior, que sou eu mesmo que estou falando. E assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas, tudo vazio nessa vida de lama. Matéria é lama. Por estarem encantados, pensavam que na lama iam encontrar o bem. Sempre à procura do bem. E esse bem sempre por encontrar. E o mal sempre a se multiplicar. O desassossego permanente e as agonias também. As aflições, estas, nem se falam. As preocupações consumindo todos. Um desespero infernal na vida de todos, por viverem à procura do bem no mal, coisa que nunca poderiam encontrar. A matéria é um mal, e sendo a matéria um mal, não podem encontrar o bem no mal, de maneira alguma. É por isso que todos eram sofredores. Viviam todos iludidos, traindo a si mesmos, vivendo de aparências, aparentando ser o que não são, nessa vida de mulambos, por irem remediando até não poderem mais remediar. Remédio daqui, remédio dali, até não haver mais remédio e acabou-se a vida. Vida de remendos, vida do encanto, vida do mal, vida da matéria. Basta ser matéria, origem do mal, para ser a consolidação permanente do mal. E por isso, todos sofrendo, todos penando, todos mal e acabando mal. O mal é tanto que acaba com a vida. E assim, vejam a que ponto que chegaram, a que ridículo chegaram. Viver sem saber por que estavam vivendo, vivendo por verem outros viverem. Vejam a vida do bicho. Hoje, todos cientes, convictos que estão de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, que estão integrados na eternidade, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, todos ricos de satisfação, chorando de alegria e emoção e dizendo: é verdade, até que terminou a nossa condenação, imposta por nós mesmos, que fomos nós mesmos os causadores desta situação em que nos encontramos e que estamos. Fomos nós que entramos pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e viemos parar aqui deste jeito. Quer dizer que o mundo é consequência dos seus habitantes, que somos nós mesmos. Portanto, agora chegou o fim da nossa condenação. Estávamos aqui, condenados sem saber por quê, a sofrer deste jeito, e depois de sofrer, condenados a morrer, condenados à morte, sem ninguém saber dizer o porquê disto. E hoje estão cientes de tudo e da volta ao seu verdadeiro mundo. E assim, vejam que trabalho bonito, que trabalho importante, de todos unidos para a transformação dessa deformação, dessa degeneração para o seu estado verdadeiro natural, que é de racionais puros, limpos e perfeitos. Todos brilhando racionalmente, todos em paz racional, todos alegres e contentes racionalmente, todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, por nascer em todos a vidência racional, por serem de origem racional. E assim, hoje, definidos todos os pontos,
para que todos entendam e compreendam com facilidade a verdadeira fraternidade, paz e amor racional. Então, para que possuam a vidência racional, o mais depressa possível, leiam e releiam sempre, sem perca de tempo. Persistência na leitura, para daí então entrarem em contato com seus irmãos e verem todos perfeitamente, por estarem iludidos pela luz racional e por serem possuidores da vidência racional. E assim, a bandeira branca da paz racional dentro dos lares de todos, a bandeira do amor e da felicidade, a junção fraternal racional, o bem real e certo, todos fraternalmente vivendo, brilhantemente, racionalmente, com a evolução racional, que é da época presente, todos se firmando para o porvir racional em si, o grande tesouro, o manancial do bem de todos, para a felicidade de todos, para o bom viver de todos, para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro de tudo e de todos. Essa degeneração racional voltando ao seu verdadeiro natural. A transformação dessa deformação racional com a volta de tudo ao que era. O que era? Racional, puro, limpo e perfeito. Hoje, todos com seu leme verdadeiro em mãos, para chegarem o mais depressa possível ao seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro dos decaídos nessa deformação racional, nessa degeneração racional, nessa degenerescência racional. Hoje, tudo se transformando tão naturalmente para o seu estado natural, o seu verdadeiro estado natural de racionais puros, limpos e perfeitos. A própria natureza daqui a um pouquinho vai auxiliar todos para que todos cheguem ao seu verdadeiro lugar o mais depressa possível. Todos agora completamente desencantados, por conhecerem a definição do mundo e sua criação, e tudo se multiplicando de bem e de bom racionalmente. Todos vibrando de alegria e o contentamento é geral universalmente. Todos hoje adquirindo a vidência racional pela persistência na leitura, e todos em entendimento com o mundo racional, o mundo verdadeiro do racional deformado, do animal que está aí deformado em matéria. Hoje, todos querendo possuir a vidência racional o mais depressa possível, e para isso é somente reler sempre, quanto mais vezes, melhor, para nascer em si mesmo o que é do seu natural, a vidência racional. Assim como existe a vidência magnética, existe a vidência racional. A vidência racional vê tudo quanto é de racional, e a vidência magnética vê tudo que é aí do elétrico e magnético. Adquirem muito rápido a vidência racional com a persistência na leitura, lendo e relendo, quanto mais vezes, melhor. E assim, tudo e todos brilhando racionalmente, com a união fraternal dos dois mundos. Todos unidos e coesos para que tudo e todos voltem ao seu lugar. O lugar de todos é o mundo racional. Todos trabalhando, todos cooperando, para que todos voltem o mais breve possível para o seu mundo de origem. Os habitantes do mundo invisível, de um modo geral, todos os espíritos, todos os guias, todos os protetores, o mundo espiritual inteiro, todos trabalhando, todos unidos, todos coesos para a junção racional, para a junção fraternal, para que tudo e todos cheguem ao seu lugar verdadeiro, para que tudo chegue ao seu verdadeiro natural, à sua verdadeira origem,
para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, todos trabalhando, todos unidos, trabalhando dia e noite, para retirar todos desse mundo que não é o seu verdadeiro mundo, e sim o mundo da matéria fluídica, elétrica e magnética. Todos os decaídos racionalmente nessa degeneração racional, nessa deformação racional, todos de volta ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro, natural de todos, da origem de todos. Todos trabalhando para a transformação dessa degeneração, dessa deformação, para o seu verdadeiro estado natural, a sua verdadeira origem, que é racional. Neste momento, estão de volta ao seu verdadeiro mundo de origem sem sentir, muito naturalmente. E assim, todos felizes e contentes por chegar ao fim da vida da matéria. Todos felizes e contentes por chegar o fim, o término dessa vida de lutas sem proveito, de guerras sem proveito. Que agonia noite e dia, sem proveito. Todos agonizando e todos sofrendo. E agora, aí está, em suas mãos, o término desse rosário de amarguras, que é essa vida, onde depois de tanta luta, o prêmio é a sepultura. Agora, em suas mãos, o término dessa derrota, desse fracasso da vida da matéria. Basta ser matéria para ser um fracasso, por surgir do nada e acabar em nada. E assim, agonizando todos desta maneira, que já não aguentavam mais viver assim, já não suportavam mais viver assim, sofrendo e lutando, tendo como recompensa a morte, sem saberem o porquê viviam aí nessas condições, se maldizendo sempre e sem sossego sempre, amedrontados, com medo da vida, com medo dos males da vida, expostos aí a todos os sofrimentos horrorosos e tenebrosos. Parecia uma agonia sem fim. Parecia que a vida seria essa mesma, insuportável, de martírios, de sofrimentos. Vivendo todos martirizados, cansados, doentes, agonizando, agoniados, sem terem nenhuma solução. A solução era o sofrimento. Todos expostos aí a tudo de ruim, sem saberem porquê, e sem poderem livrar-se de tudo isso, e por isso sofrendo sempre, preocupados, nervosos, agoniados, brigando, aborrecidos, contrariados, zangados, atordoados, sem sossego e desesperados, sem saberem o que fazer para terem sossego. Este sempre por existir, e os martírios se multiplicando a ponto de certas horas, de certos momentos, a pessoa ter vontade de morrer e não viver mais, por não aguentar, por não suportar o sofrimento, os tormentos, o desespero, os acontecimentos insuportáveis da vida que desconheciam. Por não conhecerem o porquê de sua existência, vivendo assim amargamente, de aventuras, dependendo de dias melhores e tudo sempre ficando na esperança, o sofrimento enchendo a pança de todos, e todos se desiludindo e dizendo: a vida é uma ilusão, não há quem compreenda esta vida, vivendo aqui às custas de muita luta e muito sacrifício para ver se consegue um pouquinho de sossego, e este sempre por existir, porque não há quem tenha sossego nesta vida de matéria. Lutamos a vida inteira atrás de sossego e nunca o encontramos. Estamos sempre preocupados e desassossegados. E uma vida nestas condições, que valor tem? Tudo ilusão e nada mais. Tudo criado na imaginação, sonhando um dia sermos felizes, e tudo isto não passando de um sonho.
porque tudo é ilusão e nada mais. Sabemos que somos uns seres sofredores, mas não sabemos por que somos sofredores. E por não sabermos por quê, é que não há, nem nunca houve, quem embargasse o sofrimento. Aparentemente vivemos bem hoje e mal amanhã, porque é tudo um bem aparente e não um bem verdadeiro. E assim, muitos desanimando de viver e dizendo: não há explicação do porquê de uma vida nestas condições. Não há quem nos explique, nem nunca houve quem nos explicasse o porquê desta fracassada vida de sofrimento. Tudo é sonho, tudo é aparência e tudo é ilusão. O porquê esta vida foi constituída assim, desta maneira, tão horrorosa, ninguém nunca nos veio dar uma explicação certa, nem do porquê da nossa existência assim, desta maneira, a não ser agora. Então, hoje, sabendo por que nunca houve quem desse uma explicação justa e certa dessa vida de matéria, porque todos desconheciam o porquê de sua existência, vivendo aí nesse mundo sem saber o porquê de sua vida e sem saber o porquê do mundo. Então diziam: estamos cercados de uma infinidade de mistérios que nos parece uma rocha, tão profunda que não há quem desvende esses mistérios. Mistérios estes que são os verdadeiros rochedos. E hoje, todos esses mistérios desvendados, todos sabendo o porquê de sua existência e o porquê da existência desse mundo. Hoje, a satisfação de todos é grandiosa, por terem a solução do porquê desse mundo e do porquê do seu ser. Não esperavam estas soluções. Ninguém nunca esperou. Todos surpreendidos com o conhecimento verdadeiro da sua origem e da origem do mundo, da origem desse tudo aparente, e dizendo: hoje estamos libertos, porque temos a nossa situação definida e divulgada, conhecendo o princípio da nossa situação e o fim. Hoje a satisfação é grande e por isso temos prazer de viver, porque sabemos o porquê estamos vivendo, sabemos de onde viemos e para onde vamos, como viemos parar aqui e como vamos sair daqui. Temos agora convicção de que a vida da matéria chegou ao seu fim. Está aqui em nossas mãos o princípio desta vida de matéria e o término dela, terminando todos regressando ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos nós de parabéns, conhecemos o nosso mundo de origem, por estarmos em contato com ele, e acabando este cadafalso de matéria, onde todos viviam falsamente, com esta vida sem garantias, porque não podíamos ter mesmo garantias, porque estávamos fora do nosso lugar verdadeiro. Estávamos num lugar que não nos pertence, como racionais decaídos, em um mundo que não é o nosso mundo verdadeiro. E por isso tínhamos mesmo que sofrer muito, por estarmos fora do nosso verdadeiro natural. Estávamos fora do nosso verdadeiro mundo, por estarmos vivendo, sonhando, uma vida de sonhos, de planos, de aventuras, de experiências, procurando acertar tudo e os desacertos se multiplicando, procurando endireitar tudo e tudo se multiplicando ao contrário, querendo a paz e o bem de todos e tudo se multiplicando ao contrário. Enfim, a intenção era boa, mas nada dava certo, e por isso era certo hoje, errado amanhã. Certo hoje e amanhã já não é mais certo. Está direito hoje, amanhã já não está mais direito. Está bom hoje e amanhã está ruim. E assim acabou-se. Está aí o fim,
o término da vida das desgraças, o término de todos esses pesadelos, o término desse inferno em vida. Lutaram tanto nessa vida de matéria para nada, e por isso tudo se acaba, por tudo estar errado. Tudo se acaba por o certo não ser esse de matéria. E assim, a vida pavorosa de iludidos e desiludidos. Vejam que agora é que estão cientes do porquê dessa lama, de matéria ou lama, dessa vida que surgiu de água e termina em água, porque tudo se derrete. E assim, o mundo de matéria chegou no seu fim, o fim das contendas, das lutas, desse presépio ludibriador, dessa vida de fantasias e de dores, dessa vida onde a loucura imperou, dessa vida em que o desequilíbrio é o causador da dor. Hoje, todos vendo raiar o verdadeiro horizonte, a verdadeira fonte e a verdadeira existência, e dizendo: até que enfim acabou esta vida que ninguém conhecia o princípio e muito menos o fim. Vivíamos todos adormecidos, sugestionados com este embusteirismo grosseiro, e por ser grosseiro, o sofrimento dia e noite, os tormentos dia e noite, o desassossego dia e noite, e todos vivendo sonhando. Os sonhos não se acabavam mais. As ilusões nos cientificavam dos sofrimentos e dos fracassos. E assim, quanta luta, quantas lutas sem recompensa! E quando caíam na realidade, desanimava até de viver e diziam: o que adianta viver deste jeito? Se quanto mais se vive, mais se sofre, e não há quem endireite isto. E hoje, todos glorificados por estarem cientes do porquê desse mundo e sua criação, do porquê de suas vidas e do porquê do sofrimento. E assim, muitos vivendo por terem vida, mas não que tivessem prazer de viver, e outros desejando morrer para terminar o sofrimento. É assim esse mundo de matéria, e assim sempre foi. Ninguém sabia o porquê dessa condenação de sofrerem tanto e depois terem como prêmio a morte. E assim hoje, todos racionalmente vivendo, brilhantemente vivendo por conhecerem o princípio e o fim do mundo. Então, aos que diziam: esta vida não endireita mais. E hoje, vendo e sabendo por que viviam tontos nesse mundo de matéria, sem saber porquê. Chegando em mãos de todos, a mudança para o seu verdadeiro mundo, sem ninguém esperar. Os habitantes do mundo racional, que foram dar esse passeio nessa vida material, todos de volta para o mundo racional, para o seu verdadeiro mundo, para o seu verdadeiro natural e a sua verdadeira origem. A alegria imperando universalmente, cessando todo o sofrimento da vida e todo o sofrimento do corpo, por estarem unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Isto é um pequeno comentário da vida da matéria. Sempre relembrar é muito bom, para uma justificação racional. É uma repetição necessária do que sempre foi a vida da matéria, do porquê foram infelicitados desta maneira, pela livre e espontânea vontade de entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, que foi quando começaram a progredir por conta própria, como estão até hoje, progredindo por conta própria. E por isso, todos com o livre-arbítrio de progredirem por conta própria, como quando começaram. E aí estão com o livre-arbítrio, ou os abusos. Eis a razão do sofrimento. E assim, hoje estão novos, hoje são novos,
cheios de sonhos e ilusões. Amanhã estão velhos, acabaram os sonhos e as ilusões. Estas são as vidas parasitárias, a vida dos parasitas, que viviam sem saber por que viviam. Parasitas da natureza. E por serem parasitas, é que não sabiam o porquê eram parasitas, ou por que são parasitas. Uma vida cheia de engambelos, engambelados pelos seres materiais, vivendo horrivelmente dessa maneira, e dizendo muitas vezes: estávamos cegos de olhos abertos, olhando tudo isto que existe no mundo e não sabendo o porquê disto. Somos verdadeiros cegos de olhos abertos, e por isso vivemos aqui experimentando tudo para ver se dá certo ou não. Vivemos na incerteza de tudo, uma vida de aventuras fracassadas, uma vida de gostos e desgostos. Hoje gostam e amanhã não gostam. Hoje é bom e amanhã é ruim. Hoje presta e amanhã não presta. Hoje está novo e presta. Amanhã está velho e não presta para mais nada. A ilusão e a desilusão. Então, não sabiam o porquê que viviam assim horrivelmente, tristemente dessa maneira, porque viviam uns contra os outros. E por isso, não havendo paz, sossego nem alegria. A alegria de momento é aparência só. Os tormentos correndo por dentro e por fora, e todos dizendo: isto é uma vida de caipora e de infelizes. Pois basta serem de matéria para serem infelizes. E, por não se conhecerem, viviam à procura da felicidade, e esta sempre por encontrar. Quem vive de matéria não pode ser feliz. Basta ser matéria para ser infelicitado, por viver exposto a tudo quanto é de ruim, a tudo quanto é de sofrimento, a tudo quanto é doença, a tudo quanto é desastre, a tudo quanto é dor. A matéria é um ser que por si mesmo vai se destruindo, por ser ruim, e por ser ruim, por si mesmo se destrói. Hoje é novo e amanhã é velho. E assim, vindo os dias de sonhos e ilusões, que faziam da vida da matéria aquilo que a vida não era, e julgavam e pensavam que era uma coisa, e vendo na realidade o reverso, o contrário, chegando ao ponto de desanimarem de viver.